Galera, a aula de hoje é sobre gráfico de funções e primeiro eu começarei falando sobre os gráficos de função do primeiro grau, ok? Bem, os gráficos de função do primeiro grau são a reta, tá? Os gráficos são as retas. As retas, elas podem ser crescente ou decrescente. Então, temos dois tipos de gráficos de função do primeiro grau. Considere os eixos coordenados representados por y e x, tá? E essa reta aí, ó, que corta o eixo y e o eixo x, tá? Isso aqui é a reta, vou chamar de 1 esse gráfico. E aqui considere o gráfico 2 também, onde eu posso encontrar os eixos coordenados, tá? O eixo y e o eixo x. E aí eu tenho uma reta simbolizada da seguinte forma. Note que o primeiro gráfico, a reta ela é crescente, já que para cada valor que eu boto para x, o meu y aumenta. Para cada valor que eu ponho para x, ó, se eu pegar x1, qual o valor de y? y1. Se eu pego um valor maior, x2, então o y2 é maior que y1. Então, de forma geral, se x2 é maior que x1, então y2 será maior que y1. Toda vez que isso acontece, a gente diz que a função ela é crescente, tá? A função ela é crescente. Note que o mesmo não acontece no gráfico de baixo. Eu vou pegar aqui um valor arbitrário, né, como eu venho fazendo, para x1, digamos, esse valor aqui, x1, e aqui eu vou ter um valor correspondente a ele, y1. Se eu pegar um valor mais para frente de x1, um valor maior, digamos, sei lá, 3 agora, né, eu vou ter um valor correspondente para y2. Note que ambos os gráficos são de funções chamadas de função do primeiro grau. Por que do primeiro grau? Porque o gráfico é uma reta. Se fosse do segundo grau, o gráfico era uma parábola, certo? A gente vai falar disso mais adiante. Então, note que nesse caso, o x2, pessoal, ó, é maior que x1. Então, se a função ela é decrescente, quando eu pegar esse valor x2, vai corresponder a y2. Note que comparando com y1, y2 está embaixo. Portanto, se x2 é maior que x1, então y2 será menor que y1. Toda vez que isso acontecer, a gente diz que a função ela é decrescente, tá? Isso aí seria a simbolização do gráfico de uma função decrescente. De forma geral, as funções do primeiro grau, elas são da seguinte forma. Função do primeiro grau. Elas são da seguinte forma. Eu tenho a função y igual a ax mais b, onde a aula passada eu tinha dito para vocês que o y representa uma função de x. Sendo assim, o y ele pode ser trocado simplesmente pela notação f de x igual a ax mais b, onde f de x representa uma função de x, tá? Vamos fazer um exemplo aqui para você ver como é que isso vem em forma de exercício e como isso pode ser cobrado no seu vestibular. Então, eu tenho aí a função geral do primeiro grau dada por f de x igual a ax mais b. f de x igual a ax mais b. Pessoal, quando a é maior que zero, temos uma função crescente. Quando a é menor que zero, temos uma função decrescente. Então, vou até anotar isso aqui para que você possa também narrar aí no seu caderno e assim deixar anotado para que futuramente você possa estudar, né? Nas vésperas da prova, dá uma olhadinha no caderno, as anotações são muito importantes, tá?
tá? Para você não ficar feito cego em tiroteio, perdido, sem saber o que fazer, por onde estudar na véspera do vestibular. Então anote isso aí que é bem importante, tá? Então temos aí um exemplo 1 de um gráfico de uma função do primeiro grau, tá? Onde eu posso associar para cada valor de x um valor de y. E digamos aí que eu tenha um gráfico composto da seguinte forma, ó. Aqui sendo 1 e aqui correspondendo a 3. Aqui sendo 3 e aqui correspondendo a 9, por exemplo. A 9 não. Vou colocar... a 9. Tá? Se eu perguntar assim para você de cara, essa função ela é crescente ou decrescente? Bem, como o gráfico é uma reta em que o valor de x2 é maior do que x1 e esse valor de x2 associa um y2 maior que y1, eu posso dizer então que o gráfico é de uma função crescente, já que a reta está se inclinando para o lado positivo. É fácil observar. A decrescente é para baixo, crescente para cima, tá? Se esse número é maior que esse e esse número associa um número 9, no caso, que é maior do que 3, então o gráfico é de uma função crescente, tá bom? Pessoal, esse número onde a reta fura o eixo y é chamado de coeficiente linear, tá? Se eu quiser saber a lei dessa função, eu pego apenas isso aqui, ó. Pego esse triângulo aí, tá? E esse ângulo aqui, ó, ele representa o meu A, tá? Então, a tangente de θ é numericamente igual ao coeficiente angular. A é chamado de coeficiente angular. E B, aqui nesse caso, ó, é chamado de coeficiente linear, tá? O B é onde a reta toca o eixo Y e o A é a inclinação. Dessa forma fica fácil, né? Fica evidenciado que aqui variou um tamanho de, ao total, vou subir um pouco mais essa reta aqui, fica mais fácil de enxergar, tá? Eu vou botar ela aqui assim, ó. Note que daqui para cá, ó, daqui para cá variou um tamanho de 2, enquanto daqui para cá variou um tamanho de 6. Então, para cada unidade que varia aqui, em cima varia 3, né? Se aqui variou 2 e daqui para cá variou 6, então para cada valor 1, aqui varia 3, né? Então, o meu A seria igual a 6 dividido por 2, sendo assim o meu A é igual a 3. Fábio, como é que eu acho o B, que é onde essa reta toca esse ponto aqui? Bem, você tem a lei da função que é dada por y igual a x mais b. O A você acabou de achar, que é 3, então teríamos 3x mais b. Agora basta apenas escolher um desses dois pontos que estão evidenciados no gráfico, ou o ponto 13 ou o ponto 39, e assim substituir ali. Vamos pegar o ponto A, aí, ó, simbolizado pela coordenada 1 e 3, onde x é 1 e o meu y é 3. Substituir aqui. 3 é igual a 3 vezes 1 mais 3 vezes 1 mais b. Então, eu tenho que 3 é igual a 3 mais b. Sendo assim, b igual a 3 menos 3, b é igual a 0. Ou seja, a reta ela passa exatamente na origem dos eixos coordenados. E seu gráfico pode ser reformulado pela seguinte forma, né? Eu tenho o eixo y, o eixo x, a reta ela toca o eixo y em 0, portanto, ela é simbolizada a partir da origem e crescendo, onde aqui simboliza o número 1 e aqui associa y igual a 3, aqui simboliza o número 3 e associa o y igual a 9.
tá? Esse é um exemplo de como pode vir um assunto função do primeiro grau no seu vestibular. Vamos agora ver um tópico de função do segundo grau, gráficos de função do segundo grau. Temos agora gráficos de função do segundo grau. Toda função do segundo grau, ela pode ser composta por y igual a ax quadrado mais bx mais c, onde x quadrado, onde ax quadrado mais bx mais c representa uma função do segundo grau. Nesse caso, o gráfico não será uma reta, será um arco de parábola, né? Ou uma parábola completa, dependendo do intervalo que pertença ao seu domínio. Então aqui vamos pegar alguns exemplos, né, de como pode vir a construção de gráfico de acordo com essa equação. Uma coisa que você precisa saber é que eu posso encontrar equações do tipo, ó, por exemplo, y igual a menos x ao quadrado mais 5x menos 6, tá? E uma outra função, 2, ou uma outra função, y igual a menos y igual a x ao quadrado menos 5x mais 4, por exemplo. O que é que tem de diferente aí? O que é que tem de diferente? Bem, existe a diferença entre sinais, né? De uma equação para outra. Essa equação aqui é o 5, aqui também. Essa aqui é menos 6, aqui é 4. Esse número aqui é negativo, esse número é positivo. De forma geral, os gráficos de função de equação do segundo grau, tá? Os gráficos de função do segundo grau, desculpem. Os gráficos de função do segundo grau, eles podem apresentar-se de duas formas. Ou dessa forma, ou dessa forma aqui, ó. Ou seja, os dois são parábolas, só que existe a diferença entre um e outro. De acordo com a equação, eu posso dizer se isso aqui, ó, é negativo e isso aqui é positivo. Então, toda vez que você tiver o número que multiplica x quadrado sendo negativo, o gráfico é concavidade aqui na matemática é a abertura, tá, pessoal? Concavidade para baixo. Quando A é um número positivo, isso aqui apresenta concavidade para cima, conforme vocês estão vendo aí no desenho, tá? Concavidade significa abertura. Então eu posso ter esses dois gráficos aí, né? Essas duas maneiras, ou a abertura para baixo ou a abertura para cima. E somente apenas o sinal do número que multiplica x quadrado é que diz isso aqui. Ah, mas se esse cara for positivo, e se esse for negativo, a concavidade... Não. O único cara que vai dizer para você se a concavidade é voltada para cima ou para baixo é o A da equação. Beleza aí, pessoal? Tá? Vamos fazer uma representação de como eu poderia, por exemplo, aqui, ó, construir o gráfico dessa função. Exemplo 1. Seja a função y igual a x ao quadrado menos 7x mais 6, tá? X ao quadrado menos 7x mais 6. Primeira coisa que você precisa saber é que o gráfico disso aí é uma parábola, porque é uma equação do segundo grau, ok? Sendo assim, ainda temos que determinar os valores que zeram essa equação, tá? Temos que determinar o valor que zera essa equação. Aplicando a famosa fórmula de Bhaskara, temos que delta é b ao quadrado menos 4ac. Assim, delta é igual a menos 7 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. E assim eu tenho que o meu delta é igual a 25. O passo número 2 do delta é determinar o valor de x direto, onde x é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, em que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, você vai ter 7 mais ou menos 5 sobre 2. E assim, os números que zeram essa equação aí, ó, são os números 6 e 1. Ou seja, se eu substituir o número 6 nessa equação, essas contas irão dar zero.
Ou, se eu substituir o número 1 no lugar de x, essa conta todinha vai dar 0, tá? Você pode fazer isso como um teste aí, tá bom? Tá, Fábio, e como seria o gráfico dessa função aí? Bem, o gráfico dessa função pode ser simbolizado, tá? Aqui, ó, representado pelos eixos coordenados, eixo y e o eixo x, em que a parábola vai apresentar com cavidade para cima, assim, ó. Por quê? Porque o A é positivo. Esse número onde ela toca o eixo y é sempre esse cara que está sozinho, sem x do lado dele. Então aqui teríamos um valor igual a 6. Esses números onde ela corta o eixo x são chamados de raízes da equação e é simbolizado por esses números que você acha fazendo o passo do delta, tá? Isso aí seria a representação gráfica dessa função. Vamos pegar só mais um contra-exemplo aqui, né? Um exemplo 2, para que possamos entender como podemos construir o gráfico de uma função do segundo grau, tá? Com concavidade voltada para baixo. Menos x quadrado, um exemplo, né? Menos x, vamos botar essa função aqui, ó. X quadrado menos 5x menos x quadrado mais 5x menos 6. Vamos calcular o valor de delta aí, né? O delta, para saber os números que ela fura o eixo x, né? Intercepta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a 5 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 6. Meu delta é igual a 1. Sendo assim, eu tenho que o passo número 2 do meu delta seria dado por x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. X é igual a 5 mais ou menos 1 sobre 2. E assim eu tenho que x uma linha é igual a 3 ou x duas linhas é igual a 2. Ou seja, os números onde esse gráfico vai cortar o eixo x são os números 2 e 3. Fazendo a representação no plano cartesiano, podemos plotá-los da seguinte forma. Eu tenho o eixo y, aqui o eixo x, tá? Com cavidade voltada para baixo, porque o A é negativo. Então, teríamos um gráfico assim, ó. Onde esse número aqui e esse número aqui representam as raízes, né? Na ordem consecutiva, 2 e 3. E esse número onde ela corta o eixo y, conforme eu tinha falado a última vez, ele é dado por esse cara que está sozinho, sem ninguém ao lado, tá? Então aí tá dois exemplos bacanas de como pode vir a representação gráfica de função do segundo grau. Estudem, façam os exercícios, tá? Acessem o bancolaplace.com.br, onde consta de inúmeras questões para o nosso vestibular. E assim a gente se encontra na próxima, tá bom? Valeu!